Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, guerreiros de oração. Bom dia a todos os ouvintes da palavra de Deus. E louvamos ao Senhor por Ele nos dar essa condição de neste novo dia, essa manhã que o Senhor fez, nós possamos nos alegrarmos e nos edificarmos na palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante.
Quando você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar a Deus, vamos pedir a sua orientação, vamos colocar nossas vidas na dependência do Senhor, nossas famílias, porque sem Ele, já diz a sua palavra, nada podemos fazer. Por isso, queridos, a nossa dependência, a nossa necessidade é constante, permanente, totalmente diante de Deus. Por isso vamos orar nesse instante, vamos clamar ao Senhor. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Mas também nós te louvamos e te agradecemos pelos teus feitos, Pai, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Porque a tua palavra nos diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E, Pai, somos alegres na tua salvação, somos alegres por sermos teus filhos, somos alegres, felizes e gratos, Senhor, porque um dia nós fomos libertos, salvos, resgatados do poder da escravidão do pecado, e o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos tornou luz em Cristo Jesus, e isso para nós é motivo de muita alegria, de muita gratidão, Pai. Nós estávamos perdidos e fomos achados pelo Senhor. Nós vivíamos, ó Pai, escravo do pecado, nós prostrávamos e adorávamos os deuses, e hoje nós adoramos somente o Deus vivo e poderoso que é o Senhor. Hoje nós prostramos, hoje nós se humilhamos diante do Senhor, diante de Ti, e não diante de outras coisas que não pode nada. Por isso nós somos alegres. Por isso, Pai, recebe nossa gratidão, porque mesmo o Senhor sabendo e conhecendo quem nós somos, conhecendo, ó Pai, e vendo nossos pecados, nossas transgressões, o Senhor conhecendo nossas mentes, nosso coração, mas o Senhor teve um plano lindo em Cristo Jesus para cada um de nós, tua igreja, teu povo, e só temos que te louvar, só temos que te adorar, só temos que te agradecer por essa grande dádiva que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por esse privilégio, porque a tua palavra nos diz que nós somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos herdeiro do Senhor e co-herdeiro em Cristo Jesus. Por isso, Pai, a nossa bênção, a tua dádiva nas nossas vidas é essa, Pai. É o homem conhecer a Cristo, é o homem ser alcançado pela tua graça e preparado, edificado e santificado para um dia morar com o Senhor na tua eternidade. Pai, mas muitas pessoas ainda não fazem parte da tua família, da tua igreja. Muitas pessoas, começando pelos meus familiares, ainda não desfrutam, não têm consciência, ainda não sabem
dessa tua dádiva, dessa tua bênção que é ser cristão, que é ser teus filhos, teus seguidores, e ainda estão perdidos, ainda continuam escravos do pecado, ainda continuam na servidão do mal. E neste instante, Pai, eu quero te rogar, eu quero te suplicar por aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, por aqueles, ó Pai, que um dia passaram pela tua igreja e hoje voltaram para o lamaçal do pecado. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um deles. Eles não sabem o que fazem. Eles, ó Pai, estão sem direção. Eles estão, ó Pai, perdidos. Eles estão sendo enganados, iludidos pelo pecado, pelas concupiscências da carne. Senhor, só Tu, Pai, só o Senhor pode libertá-los, só o Senhor pode transformá-los, salvá-los e se revelar de forma extraordinária e maravilhosa a cada um deles, e ele venha se juntar à Tua igreja, ao Teu corpo, aos Teus filhos, e ele ter convicção, certeza absoluta, conhecer verdadeiramente o plano de salvação que o Senhor tem na vida deles. Pai, nesse instante eu quero te rogar também pela tua igreja, começando por essa tua agência aqui em Prazeres. Só o Senhor sabe e conhece, Pai, nossos corações. Só o Senhor sabe e conhece como está a alma de cada um, o interior de cada um. Só o Senhor sabe e conhece todas as nossas necessidades, seja presente, seja futura. E só o Senhor, Pai, pode nos suprir de tudo aquilo que nós venhamos precisar, seja espiritual, seja material. Por isso, Senhor, visita, assiste com cada um dos teus filhos, cada família do Senhor, nesta manhã, nesse novo dia, levando consolo, levando alegria, levando ânimo, levando regozijo, refrigério do Espírito para as famílias da tua igreja, para teus filhos que planteiam, que choram, que estão abatidos pelos acontecimentos da vida. Pai, muitos dos teus filhos estão enfermos, estão doentes, estão, ó Pai, acamados. Muitos, meu Pai, aos olhos humanos, Pai, até difícil ou impossível de reverter o quadro, mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é um Deus do impossível, e que nesse instante, Pai, o Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja consolando, visitando e assistindo cada um dos Teus filhos, e levando, ó Pai, o consolo necessário, e levando a cada um deles aquilo que todos precisam e necessitam para sair desse quadro, dessa situação, Pai, difícil, porque só o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. E que tudo seja, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, porque, Pai, tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor e é para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, ser com aqueles que estão, Pai, em casa, mas enfrentando momentos depressivos, vivendo um momento de muito medo, temorosos com os acontecimentos, com os seus corações turbados. Senhor, que cada um de nós, mesmo diante de um momento tão adverso que a humanidade vive, nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, me ajuda, Pai, nesse instante, a proclamar, a falar a Tua palavra, que nada venha de mim mesmo, do velho homem, da natureza humana, mas que o Teu Santo Espírito esteja me revelando aquilo que o Senhor tem para todos nós, para a edificação das nossas vidas, para a edificação da nossa alma, do nosso coração, e levar esperança àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Usa de misericórdia para comigo, Pai, porque eu sou de todos os pecadores, eu sou o principal. Eu careço, necessito e dependo do Senhor para tudo e em tudo. Essa é a minha oração.
e eu te faço, Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus, e hoje eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do nosso Pai e Senhor, compartilhar com você um texto muito importante, muito interessante da palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. E que todos fiquem muito atentos, que nós possamos se deleitar agora nesse texto da palavra, que se encontra em Isaías, capítulo 56, do versículo 1 ao 7. No livro do profeta Isaías, capítulo 56, dos versículos 1 ao 7. Os 7 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os seus sábados: escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para com todos os povos. Que Deus aplique a sua palavra lida em nosso coração. Queridos, que palavra esta da parte de Deus, sendo enviada para Israel, para o seu povo, para aqueles que o Senhor os escolheu e os tornou servos e filhos do Senhor. Uma palavra de esperança, uma palavra de expectativa, uma palavra futuristas, uma palavra que anima, e traz ânimos e alegria ao coração do povo de Deus, daquele que serve ao Senhor. E, queridos, o texto começa nos exortando, nos vocacionando, nos exaltando sobre a nossa condição e nossa posição como seguidores do Senhor. Como nós temos que se comportar e evidenciar, viver aquilo que nós temos aprendidos e ouvidos da parte de Deus. E o texto começa dizendo: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazer justiça,
porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Então, Deus aconselha ou adverte aos seus seguidores, ao seu povo, para que eles vivessem uma vida diferenciada, vivendo o juízo, ou seja, fazendo as coisas como convém, como Deus tinha e tem ensinado a todos nós, e vivendo, fazendo justiça, ou seja, que fossem ou sejam também nos dias de hoje pessoas justas, que vivessem conforme o padrão divino, vivessem conforme a sua palavra, sendo justo à luz da Bíblia e não conforme os nossos próprios conceitos, conforme os nossos próprios entendimentos. Essa foi a primeira recomendação que o Senhor, que Deus fala para Israel. Viver a justiça, fazer justiça, fazer ou manter um povo ajuizado diante da palavra de Deus e para com todas as pessoas. E ele continua no versículo 1 ainda, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. E aí a gente já pode, queridos, observar, nós já pode ver quanto à vinda de Jesus. E aí o Senhor diz que a salvação está prestes a vir e a nossa salvação é Jesus Cristo. Deus já usa o profeta Isaías para revelar, para falar para Israel, para o seu povo, que a nossa esperança, que a verdadeira paz, a verdadeira esperança estava por vir, estava a se manifestar a todos aqueles que crescem na mensagem de Deus, nas promessas do Senhor. E a nossa esperança e a manifestação do Senhor, do amor de Deus para conosco, das suas infinitas graças e misericórdia, estava e está em Cristo Jesus para todos aqueles que nele crê. Por isso, em Romanos capítulo 13, verso 11 e 12, e Paulo vai dizer: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Então Paulo aconselha para que as pessoas, Paulo escrevendo à igreja de Roma, Paulo adverte a todos, começando pela igreja, que o tempo era chegado de todos se aperfeiçoarem em Cristo, de se converterem a Cristo, de abandonar o pecado, de abandonar as armas das trevas do pecado e ser revestidos, ser alimentados pelas armas espirituais, pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais, porque ela traz grande recompensa para aqueles que assim os fazem. Por isso Paulo diz: desperta-vos do sono, ou seja, desperta da vida que vocês vivem e acorda para Cristo Jesus, porque Ele já veio, já pagou o preço por cada um de nós, já se manifestou aos homens. Hoje nós temos esse grande privilégio de aprender e ouvir e conhecer acerca de Cristo Jesus, quem Ele é e o que Ele tem para cada um de nós. E assim, queridos, ao cremos, submetemos a Ele no seu propósito, na sua alegria, no plano salvífico que Ele tem para cada um de nós. E assim, todos nós, todos os homens,
todos os seres humanos ser, queridos, libertos das armas do pecado, das artimanhas do mal e viver uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, o texto vai dizer: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que, ao ouvir acerca de Cristo Jesus, ele crê. Bem-aventurado o homem que é alcançado pela graça. Queridos, eu e você somos bem-aventurados. Nós desfrutamos da bem-aventurança de Deus, do Senhor, porque um dia Deus olhou para mim e para você com muitas misericórdias, com a sua graça, e nos libertou, e nos resgatou das trevas, da escuridão, e nos outorgou em nós o seu Santo Espírito, para assim nós sermos bem-aventurados, por nós vivemos uma vida no Senhor Jesus, na esperança de um dia reinar com Ele na eternidade. Essa é a maior e o melhor prêmio, condição que o homem, um pecador, pode receber, de ser bem-aventurado, de ser feliz, de viver sua vida firmada, alicerçada no Senhor Jesus Cristo. E ele pede para que todo guardasse o sábado, e naquela época, o sábado foi uma forma de o homem, era um momento, um dia que Israel tirava para adorar o Senhor, para se colocar diante de Deus, para se purificar, se santificar diante da palavra, diante das solenidades, no coletivo que Israel fazia. E Deus pede para que Israel não violassem esse dia, esse acordo, esse combinado, essa aliança. Deus pede para que Israel ficasse atento a não abandonar esse estatuto, essa condição, não violar, não desvalorizar, mas que eles estivessem atentos quanto essa condição de poder tirar aquele dia para se dedicar ao Senhor. Então, queridos, essa palavra é para nós no dia de hoje. Nós não podemos violar de forma alguma. Nós não podemos desobedecer, nós não podemos, como igreja de Cristo, ignorar aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, aquilo que Deus tem revelado para mim e para você através de Jesus Cristo. Nós não podemos se desfazer dessa condição que Deus tem nos concedido, queridos. Nós somos privilegiados. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos de Deus, nós somos uma nação santa, povo escolhido, sacerdote real. Queridos, se nós pudéssemos verdadeiramente entender e dimensionar o que isso significa nas nossas vidas. Mas um dia, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos conhecer. Por isso, no livro de Isaías 58, 13, 14, se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrar, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Preste atenção no 14 ou 20 da palavra de Deus. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus por isso, meu irmão. Olha a promessa de Deus. O que a palavra, o que Deus está mandando dizer ao seu povo
se vocês me obedecerem, se vocês atentarem para a minha palavra, o que eu digo, o que eu falo, o que eu ensino, o que eu proponho a vocês, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou colocar cada um de vocês em posição alta, em lugar alto, em lugar maravilhoso. Ah, queridos, é tempo de nós obedecermos ao Senhor. O tempo é chegado, como Paulo falou em Romanos, que nós já lemos do 13, capítulo 13, 11 e 12. O tempo é chegado e nós temos que despertar do sono. E muitas das vezes, queridos, nós se encontramos dormindo espiritual. Muitas das vezes nós estamos dormindo na presença de Deus. Muitas das vezes nós estamos muito acomodados. Muitas das vezes, queridos, nós se acomodamos com a condição, com a situação, com os momentos da vida. E não despertamos, não alimentamos nossa alma, não despertamos para a sua palavra, para as suas promessas nas nossas vidas. E Deus aqui faz uma recomendação para Israel no passado e para mim e para você nos dias de hoje. Se nós não profanar, se nós não desobedecer, se nós continuarmos firme, constante e abundante na graça do Senhor, se nós valorizarmos e atentarmos para a palavra do Senhor, para as suas promessas, ele diz em Isaías 58, 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, eu te colocarei em posição alta, em lugar alto, em lugar maravilhoso, e te sustentarei com a herança de Jacó. O que Deus preparou, o que Deus fez, o que Deus concedeu a Jacó, se eu e você também prosseguirmos, perseverarmos na palavra de Deus, em Cristo Jesus, ele disse que nos dará o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E no versículo 3, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Preste atenção, queridos, que nesse versículo, o versículo 3, um versículo que chamou também muito a minha atenção, quando Deus fala de dois tipos de pessoas entre os hebreus, entre os povo de Israel, os estrangeiros, aqueles que não eram do sangue de Israel, aqueles que eram de outros povos, mas que moravam em Israel, que viviam em Israel, que oferecia o seu culto a Deus, que seguia o mesmo Deus que os israelitas seguia e servia, e também o eunuco. E eu quero falar um pouco sobre essas duas pessoas. Querido, você sabe muito bem que em Israel, naquela época, os estrangeiros que lá habitavam, os estrangeiros que lá moravam e que, junto com toda Israel, também ia ao culto para adorar a Deus, eles eram quistos de forma diferente pelos israelitas. Eles não eram valorizados e não eram sequer permitidos a entrar no templo para adorar a Deus, porque eles não eram um israelita de sangue. Eles não eram da descendências israelitas. E aí havia a acepção dos israelitas para com um estrangeiro. Muitas das vezes não eram permitido que ele entrasse no templo para cultuar o Senhor, para oferecer o seu culto ao Senhor. E a mesma coisa o eunuco. Naquela época, queridos, tanto o estrangeiro como um eunuco em Israel, eles não eram valorizados pelas pessoas.
eles não eram valorizados pelo israelita. Os estrangeiros, porque vinham de outros povos, vinham de outros lugares, não era da origem do sangue de Israel. E o eunuco, porque o eunuco eles não tinham uma família, ou seja, esposa e filho. E eles viviam, queridos, muitos deles, a servir aos reis, porque eles podiam se dedicar aos reis. Ele não tinha outro compromisso com filhos, com esposa, porque eles não se casavam. E esse tipo de pessoas, esse tipo de homem em Israel, era menosprezados, era rejeitados. Eles não podiam entrar no templo para adorar o Senhor. Os israelitas não permitiam, não deixavam. Mas Deus faz uma promessa a essas pessoas, como Ele faz para mim e para você. O que importa, queridos, não é o que as pessoas acham de mim e de você. O que importa, querido, o que mais importa é o que Deus tem para mim e para você. Você pode ter sido, nós pode ter sido, ou pode, ser rejeitado por alguém. As pessoas podem fazer acepção de um para com o outro. As pessoas podem nos rejeitar porque nós não somos de alto escalão, de alto padrão. As pessoas podem nos rejeitar por causa da cor, por causa da nossa condição social, financeira. As pessoas podem nos rejeitar porque nós não somos talentosos, não somos grandes e bons teólogos. Mas lembre-se de uma coisa, queridos, minhas queridas, amigos ouvintes da palavra: Deus não abandona nenhum de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus enviou seu Filho para pagar o alto preço, para morrer em morte de cruz, para salvar e libertar eu e você. Deus nos ama. A palavra de Deus diz que os nossos pecados aborrecem ao Senhor, mas que Ele ama nós, pecadores. E Deus faz uma promessa maravilhosa, extraordinária a essas pessoas. O que importa é você, queridos, adorar o Senhor. O que importa é você crer, independentemente do que as pessoas acham, ou até mesmo você acha. Às vezes a gente altamente se condenamos, às vezes altamente nós se julgamos. Olha o que o texto diz, vamos prestar atenção. Ele diz: nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, não tem valor. Uma árvore seca, querido, só presta para queimar e para o fogo. Uma árvore seca não tem valor porque ela não produz fruto, ela não produz nem sequer folha para a gente ficar na sombra ao sol do meio-dia. Uma árvore seca, ela só presta para ir para o fogo ser queimada, torna-se cinza. É isso que as pessoas muitas vezes acham, falam e dizem uma das outras, até mesmo da sua própria família. Fulano não presta para nada, fulano não presta, fulano não é ninguém, vai morrer nessa situação, isso não tem valor de nada. Lembre-se que você pode não ter grande valor para a sociedade, para as pessoas que tanto lhe criticam, que tanto lhe condenam, que tanto lhe apontam, mas para Deus você tem muito valor, sim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No versículo 3, por isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, num Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitânia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão ao sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o que Pedro aqui fala, queridos, sobre pessoas de vários lugares, várias cidades, pessoas de
de vários lugares onde o evangelho estava sendo pregado e vida sendo salva. Pedro aqui dá uma declaração, uma revelação de que Deus, não importa a sua etnia, sua cor, sua raça, não importa onde você mora, quem você seja, o que importa é você crer na mensagem do evangelho. É você crer que um dia Cristo vai voltar para buscar os justificados no Senhor. É você crer que Cristo é o Filho de Deus, que foi Ele que pagou alto preço pelos nossos pecados. Aí Pedro vai dizer, eleitos, segundo a presciência de Deus. É Deus que nos escolhe, queridos. É Deus que nos separa, nos separou para a sua maravilhosa luz. Não é homem que vai dizer o seu futuro, não é homem que vai dizer se você é salvo ou não, não é homem que está para te condenar, para te julgar, é Deus que nos dá a salvação, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos separa, é Deus que nos elege, é Deus que nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que as pessoas pensam e acham e falam de você, lembre-se de uma coisa: Jesus, Deus te ama, Deus nos ama e Ele tem um plano de salvação maravilhoso para nossas vidas. E para terminar, queridos, eu quero fazer o 4, o 4, 5, o 7, porque assim diz o Senhor ao eunuco que guardam os meus sábados, escolhe que me agrada e abraça a minha aliança. Darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se separará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha Deus falando de novo nesses versículos sobre os estrangeiros, sobre os eunucos. Os estrangeiros hoje, queridos, somos nós. Os gentis hoje somos nós, e que a graça de Cristo, a salvação de Jesus, chegou até nós e quer chegar até você também. As promessas de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é para todos aqueles que nele crê, que nele confiem, que vivam a fazer e a seguir os padrões divinos, fazendo a sua vontade, crendo na sua palavra, temendo a Ele. Foi isso que Deus, nesse texto, fala. Olha, até aquelas pessoas, aqueles que são rejeitados pelas outras pessoas, malquisto pelas outras pessoas, julgado e afrontado e apontado pela humanidade. Se você crê, eu te colocarei em lugares altos, te colocarei dentro de uma cidade murada, onde ninguém vai te atingir, essa cidade murada, onde ninguém vai nos atingir, queridos, ninguém vai nos ameaçar, ninguém vai nos saquear ou assaltar, é a nova Canaã celestial, é a cidade eterna que um dia nós vamos morar. Todos aqueles que crerem em Cristo Jesus, um dia vai morar nessa cidade com o Senhor, nesse lugar totalmente seguro, e que nada vai nos atingir, nada vai nos afligir, nada vai nos tirar da presença permanente, constante do Senhor Jesus. Queridos, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia de você que ainda não conhece Jesus Cristo, e que possa crer nessa palavra, que possa crer nesse texto, que possa crer na palavra do Senhor, que possa crer em Cristo Jesus, nas suas promessas de salvação para as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você possa estudar esse texto com mais tranquilidade, com mais tempo. Peça a Deus
a sua revelação, peça ao Espírito Santo que ele lhe ajude a entender e a compreender verdadeiramente esse texto, porque é maravilhoso, extraordinário nós se alimentar da palavra de Deus, de um texto como esse. E que Deus assim nos abençoe, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque só através da tua palavra nós somos fortalecidos, consolados, ajudados. Só através da tua palavra nós sabemos o que o Senhor tem para cada um de nós, quem nós tornamos ser e o que está nos esperando através de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, por essa condição de nos alegrarmos na palavra do Senhor, de nos regozijarmos, de fortalecermos nossas vidas, nossa alma, nosso coração na tua palavra, porque ela traz esperança para cada um de nós, ela traz alegria, ela traz ânimo para os abatidos, os tristes, os tristonhos, os que planteiam, os que estão desesperados, os que estão desanimados. Por isso, Pai, que essa tua mensagem, que é a tua palavra, penetre em nossos corações, em nossas almas, para vivermos nesse tempo dias de paz, dia de refrigério, porque a tua palavra é tudo isso para cada um de nós. Pai, eu quero te pedir agora, meu Deus, mais uma vez pelas famílias da tua igreja. E eu quero te pedir, Pai, por aquelas famílias mais uma vez doentes. Nesse instante, Pai, eu quero te apresentar a vida do anjo da tua igreja, pastor Elias. Meu Deus, tu tem acompanhado toda a vida do teu filho, desde o ventre de sua mãe, antes mesmo dele ser gerado, o Senhor já sabia tudo, o Senhor já conhecia tudo, o Senhor já sabia até o nome dele. E, meu Deus, neste momento é um momento muito delicado, um momento muito difícil na vida do teu servo, a qual, mais uma vez, ele passa por um momento de enfermidade melindroso, difícil, mas o Senhor é o Deus do impossível. Que seja feita a tua vontade na vida do teu servo. Que o Senhor, neste dia, Pai, a cada amanhecer, esteja dando força a ele. Que o teu Santo Espírito esteja o consolando e o ajudando, Pai, naquilo que ele precisa e necessita. Eu te peço, meu Deus, que neste dia o Senhor esteja o assistindo, que o teu bálsamo esteja sobre ele, que tuas mãos sejam estendidas sobre a vida do teu servo. Só o Senhor, Pai, tem o melhor para cada um de nós. Só o Senhor conhece o interior humano. Só o Senhor sabe o amanhã da vida de cada um de nós. Por isso, toma em tuas mãos a vida do teu filho. Ajuda nessa luta, nessa batalha. A tua palavra nos garante maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. E isso é o que faz toda a diferença na vida do teu povo. Ser com a família do teu filho, Pai. Os filhos, netos, a esposa, genro, os seus familiares, sua mãe. Meu Deus, que o Senhor esteja dando força e consolando, revigorando todos na tua palavra, nas tuas promessas, naquilo que o Senhor tem determinado e estabelecido para todos os teus seguidores, todos nós, toda a tua igreja, Senhor. Ajuda, Pai, essa família e todas as demais que estão passando por um momento difícil, passando um momento de enfermidade. Tem o teu filho Erasmo, tem a minha mãe Maria Josefa da Conceição, tem a irmã Cícera Bezerra, tua filha, a irmã Cicinha, Pai. Tem, meu Deus, a irmã Maria da Paz, que tanto precisa da tua ajuda.
Eu te peço, Pai, pela esposa do teu filho Severino do Carmo. Eu te peço, meu Deus, pela vida de Rafael e tantos outros, Senhor, que se encontram enfermos nesse dia. Que o teu Santo Espírito esteja consolando a todos, direcionando e guiando a todos na tua esperança, que é Jesus Cristo. Continua conosco, nos dá um dia de paz, nos ajuda e nos protege e livra de todo perigo e mal durante todo o dia de hoje. E contempla, Pai, a cada dia nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a todos e que, se for da vontade de Deus, sábado que vem estaremos presentes de novo para adorar ao Senhor, para louvar o nome do Senhor. Um abraço e fique na paz e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.